Boa tarde, galera, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma live aqui para desvendar, conhecer esse jogo lindo, bonito, maravilhoso, que é o Riftscape, novo jogo da First Robotics Competition. Então, a ideia hoje é bem simples. Eu vou estar aqui com vocês, Bruno, sou o diretor aqui de engenharia aqui da Stemos, e a gente vai estar analisando um pouquinho o jogo desse ano. Tá? Então já estou com a quadra aberta aqui, já estou com outros materiais, eu vou passar um link para vocês de um resumão que eu fiz do jogo que vai trazer várias coisas legais aí, mas fiquem até o final que eu trago um link para vocês. E o que a gente vai trazer aqui é um overview, né, do jogo, olhar um pouquinho os principais recursos, ver o que as equipes estão fazendo, ver como é que as equipes estão atacando o jogo, tentar reforçar ainda mais o formato como o Riftscape é jogado, né? Ele é um jogo muito diferente do que a gente viu nos últimos anos, então a proposta aqui é realmente fazer um deep dive, literalmente um dive, né, na nossa temporada aqui do Riftscape e conhecer bem sobre esse jogo, tá? Então, primeiro de tudo, né, o que eu vou falar aqui de forma alguma substitui o manual de regras, né? Então, um detalhe muito importante que vocês têm que ter em mente é, se vocês estão assistindo essa live, vocês provavelmente já deveriam ter lido o manual de regras, porque não é uma coisa pra gente deixar pra última hora, tá? Tem já o manual em português, então quem não conhece, quem não leu ainda, vai lá ler primeiro, depois a live vai ficar gravada. Se você não leu o manual ainda, vai ler, depois assiste, que não adianta vocês verem isso aqui sem ter lido o manual, tá bom? Então, vamos lá. Antes de eu entrar na quadra aqui, que eu já estou com o CAD dela aberto, eu quero mostrar primeiro para vocês, para a gente fazer um refresher, né? Fazer uma lembrança aí de como é que é o jogo desse ano e dos principais zonas que envolvem o Riftscape, tá? Então eu trouxe aqui, essa aqui é uma cheat sheet feita por nossos amigos lá, os nossos holandeses favoritos, a galera do Team Rembrandts 4481, eles têm, depois eu vou falar bastante sobre eles ainda, porque eles têm ótimos recursos para vocês, equipes que estão trabalhando agora e tentando resolver o desafio, tá? Então aqui primeiro, vamos lembrar de como é que funciona esse jogo, tá? Nós temos nas nossas alianças azul e vermelho, tradicionalmente, nossas zonas. E é importante que a gente lembre o nome de cada uma dessas zonas para a gente poder se organizar quando a gente começar a falar sobre a quadra. Então, nós temos a Barge Zone, a parte central ali da nossa quadra, que em português é traduzido para a zona da barca. Né? É ali onde estão penduradas as gaiolas, né? As nossas cages no manual em inglês, que é onde o robô tem que se pendurar no fim do jogo. Né? Ali então é uma das poucas zonas protegidas de toda a quadra e é uma zona demarcada com fita no chão, além de, claro, as nets, né? As que estão ali por cima. Além disso, nós temos ao lado delas nossa starting line e ao lado da starting line, dentro da zona da Aliança Azul e dentro da zona da Aliança Vermelha, nós temos mais uma zona demarcada com fita, que é a Reef Zone, ou a zona do Recife, que é onde está o nosso Recife, né? Essa estrutura linda, bonita, roxa, que tem no meio da quadra, e é onde a gente vai estar pontuando os nossos corais, tá? Os corais, que é esse elemento aqui, que é uma seção, na verdade, de cano cortada, um cano PVC comum nos Estados Unidos, não tão comum aqui no Brasil, mas um cano PVC que a gente vai pontuar ali na zona dos corais, né? Então, mais para a esquerda aqui da zona dos corais, nós temos a nossa zona da aliança, que é onde vão ficar, claro, os nossos pilotos dirigindo ali e posicionados para começar. E nós temos desse ano duas Coral Stations, tá? Coral Stations, então, que são as zonas que tem em cima e embaixo da nossa zona da alianças, são zonas aonde eu posso justamente colocar para dentro da minha quadra esses corais. Então, eu tenho em média 27 a 30 desses caras aqui posicionados em cada uma das minhas Coral Stations, tá? Então cada aliança tem em torno de 60 corais aí, dependendo quantos os robôs começaram com eles no início da partida, né? Mas então a gente tem aí vários desses caras posicionados em quatro cantos da quadra e cada aliança então tem dois lugares. Diferentemente do Crescendo, né? Para quem lembra do Crescendo no ano passado, a gente tinha apenas uma Source Zone, né? Na época, que era onde os elementos entravam lá no canto da quadra. Esse ano nós temos dois. Então isso significa que tem dois lugares diferentes onde os robôs podem estar coletando esse objeto aqui, que é o objeto primário, assim, a gente pode falar do jogo por ser o mais abundante, né? Além dessas zonas, nós temos também a última que faz um pouco de sentido a gente falar agora, é a área do processor, ou a área do processador, que são duas áreas que, se vocês olharem aqui na nossa
nossa pequena arena, elas são áreas que não correspondem ao cor da aliança que está ali, né? Então, a área do processador vermelha está na aliança azul e a área do processador azul está na aliança vermelha, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas quem já leu o manual sabe que é porque justamente quando eu pontuo aqui no meu processador, eu faço um ponto para mim, mas quem pega aquela bola é o jogador humano da outra aliança para tentar jogar na rede lá em cima da minha barca. Tá? Então a gente vai entrar um pouquinho mais nisso depois. Mas, aproveitando que já está aqui na nossa cheat sheet, a gente vai dar uma olhadinha na pontuação. Tá? Então a pontuação no Riffscape ela é dividida principalmente aí no que a gente pode fazer com cada um dos elementos de jogo. Então, com o nosso coral aqui, a gente consegue pontuar ele no Recife. Tá? Então, o Recife, né, que a gente já conhece aqui no, no centro da nossa quadra, eu vou até mudar aqui para o nosso CAD. Aí, ó. Então, aqui o nosso Recife. Esse Recife, então, a gente pode pontuar os corais no nível 1, que é aqui embaixo, e aqui, pelas minhas contas, devem caber em torno de uns 32, tá? Mas pode caber mais, pode caber menos, depende de quão bem organizado fica aqui os corais, tá? Mas aqui, então, cada um desses corais pontuados valem, vamos ver ali nosso cheat sheet, 2 pontos no período teleoperado e 3 pontos no período autônomo, certo? Então a gente tem um ponto bônus aí no período autônomo. Aqui, essa primeira conexão aqui é o nível 2. Aqui, no teleoperado, ele vale 3 pontos e no autônomo ele vale 4 pontos. Depois, nós temos o nível 3 e o nível 4. Tá? O nível 3 vale, vamos lá, 4 pontos no teleoperado e 6 pontos no autônomo. Então, no autônomo ele ganha um pouquinho mais de valorização. E o nível 4 segue essa lógica, no autônomo valendo 7 pontos e no teleoperado valendo 5 pontos, certo? Então, aqui é onde eu posso encaixar os meus corais, tá? Anotem uma coisa, o nível 4, além dele ser o mais alto, ele também está num ângulo diferente dos outros dois níveis que a gente tem aqui. Então, essa é uma dificuldade que nós temos no nosso jogo aqui quando a gente for pontuar esses corais. Além dos corais, a gente tem nossa alga, né, que está aqui atrás, essa bola enorme, que é o nosso segundo objeto de jogo. Então, remanescente aí de 2017, 2019, até 2015, o Riffscape ele é um jogo que tem dois elementos diferentes. Então, as equipes vão ter que optar por trabalhar mais com um desses elementos, ou trabalhar com os dois, ou ignorar um deles completamente. Vai da ideia aí, da estrutura de cada equipe, mas cada um vai ter que escolher como vai lidar com o jogo desse ano. Essa alga, então, como a gente pode ver aqui na nossa cheat sheet, ela pode ser pontuada em algumas zonas diferentes, tá? Principalmente na minha área do processador, aonde cada alga que eu coloco ali me dá 6 pontos. Então, se eu coloco um cara ali na zona do processador, que é, vamos olhar, essa parte do outro lado da quadra aqui. Então, aqui é o processador da aliança azul, tá? No lado da aliança azul, mas com o jogador humano da aliança vermelha. Tá? Então, a aliança azul pontua nesse processador aqui, tá? No que está do seu lado da quadra, não do lado oposto. Quando a aliança azul pontua uma alga nesse processador aqui, que parece muito o amp de cabeça para baixo, né? Se vocês forem lembrar o amplificador do ano passado, parece muito o amplificador, né? O que acontece com essa alga? Essa bola ela entra aqui, rola para dentro e vem parar aqui nessa ponta. Tá? Aqui, o jogador humano que está aqui na zona vermelha, que é o jogador humano da aliança oposta, ele pode pegar essa bola e arremessá-la para tentar acertar aqui nessa net, né? Nessa rede. Né? Se esse jogador humano acerta, a aliança vermelha recebe 4 pontos. Tá? Repetindo, a aliança azul pontuou a alga aqui, recebeu 6 pontos. O jogador humano coletou essa alga com a mão e jogou essa alga com a mão aqui dentro da nossa rede, a aliança vermelha ganha 4 pontos. Ou seja, no total, a diferença de pontuação foi de 2 pontos para a aliança azul. Ou seja, essa ação toda aqui, se o jogador humano acerta a bola, vale 2 pontos para a aliança azul. Né? No fim das contas, o resultado ali.
né? Se o jogador humano erra, vale 6 pontos para a Aliança Azul. Mas, todavia, contudo, entretanto, aqui o processador não é o único local onde as equipes podem jogar a alga. Onde elas podem jogar também é justamente aqui na rede. Então, minha Aliança Azul, no momento em que eu pego uma dessas algas, eu não sou obrigado a colocar no processador. Eu posso atirar ela direto na minha rede ali, pontuando os mesmos 4 pontos. Então, agora vai da estratégia da equipe decidir se ela prefere arriscar jogar ali e o jogador humano acertar, o que é provável, porque parece bem fácil de tirar daqui até ali, bem mais fácil do que as notas do Crescendo ano passado. Ou quer tentar fazer o arremesso, e esse arremesso pode ser tanto do seu lado quanto do outro lado, para tentar acertar na zona ali da rede, né? Então, esse é um overview aí, olhando para os nossos dois objetos de jogo, né? Os dois objetos, essa alga, ainda bem, ela parece ser bem mais resistente que a nota no ano passado, ela tem uma superfície bem rugosa, então acho difícil robôs estragarem ela com frequência. Dá para furar? Dá. Esse cara aqui, bem mais difícil de estragar, mas a tendência é a gente conseguir, né? Onde mais tem esses objetos de jogo na quadra? Aqui, ó, no início da partida a gente tem 3 corais empilhados e em cima deles 3 algas, tá? E aí a gente vem com uma diferença grande entre esses dois elementos de jogo. Enquanto o coral a gente tem 30 aqui e 3 aqui, as algas nós temos apenas 3 aqui e mais 6 posicionadas aqui no Recife, tá? Idem para a Aliança Vermelha. Ou seja, no total nós temos 6, 7, 8, 9 vezes 2, nós temos 18 apenas algas em toda a quadra. Ou seja, se eu tenho um robô que trabalha com a alga, eu tenho no máximo 18 objetos de jogo que eu posso pontuar, tá? Sendo que eu já estou considerando os objetos de jogo que estão do outro lado da quadra, né? Então, no meu lado da quadra, eu tenho apenas 9 objetos de jogo que eu posso interagir, tá? Então, vamos olhar para como essas algas estão posicionadas aqui no Recife e vamos falar um pouquinho mais sobre o Recife agora, tá? Recife, então, é essa estrutura grande que a gente tem bem no meio das duas alianças, bem no meio da zona entre as duas alianças ali, e ele traz consigo, onde a gente vai pontuar os corais, e 6 das algas. Essas algas, então, se vocês forem olhar, elas vão estar sempre posicionadas nessa forma, que é em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, e uma por face, né, do meu Recife. Então, o Recife, ele tem um total de 6 faces, né, ele é um hexágono. Em cada face eu tenho 2 dos meus suportes ali para colocar os corais, e em cada uma desse par, eu tenho uma alga. E ela está alternada em altura. Se a gente olhar com detalhe, e daí aqui vem uma regra importante que eu já vou dar spoiler do manual para vocês, na verdade vocês leram, né? Então vocês sabem. Mas, se uma alga está em contato com um coral, esse coral não vale. Tá? Se eu colocar um coral, por exemplo, conseguir pontuar um coral aqui em cima, se ele estiver encostando nessa alga, ele não pontua. Então, um robô precisa tirar essas algas daqui antes de poder continuar pontuando. Tá? E se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que, teoricamente, aqui, o nível 3, que é o nível intermediário aqui, todas as posições de pontuação possível estão bloqueadas, né? Então, se eu tenho um robô que pontua no nível 2 e no nível 3, eu obrigatoriamente vou ter que dar um jeito de tirar esses caras daqui. Porque não tem nenhum espaço para pontuar no nível 3 e tem apenas 6 espaços vagos para eu pontuar no nível 2, né? Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, tenho 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, né? Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e daí aqui 5, 6. Tem apenas 6 lugares onde eu posso pontuar, além claro, do nível 1. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter aí quando a gente for olhar para o nosso Recife. Outra atenção legal, cada lado do Recife tem uma April Tag, então a gente consegue utilizar eles para poder posicionar o nosso robô, porque se vocês forem olhar aqui a nossa visão do jogador, do piloto, ó, é uma visão meio obstruída, né? Eu não consigo ver muita coisa se eu estou olhando direto aqui pela Driver Station, ó. Eu não vou conseguir, talvez, enxergar o que está lá atrás. Então, o meu robô, se eu quiser, principalmente se eu quiser pontuar na parte de trás do coral, eu vou ter que ter algum tipo de orientação por câmera aí para pontuar, porque são
posições bem específicas e bem difíceis de acertar onde eu quero ali, né? Então esse foi o Recife. Mas um detalhe curioso aqui que a gente vai olhar nas regras é essa zona do Recife que tem aqui em volta é uma zona protegida, tá? Então dentro dessa zona tem duas regras importantes que a gente tem que cuidar. Eu só posso arremessar corais, ou seja, se eu quiser tirar eles, eu só posso atirar se meu bumper está atravessando essa zona. Ou seja, Bruno, posso parar aqui na frente da Coral Station e arremessar corais lá para acertar o Recife? Não, eu vou tomar penalidade para cada um desses que eu fizer. Tá? Outro detalhe, como eu comentei antes, é uma zona protegida. Então, no momento em que meus bumpers estão cruzando isso aqui, se a outra aliança, a aliança vermelha, atravessa aqui e entra em contato com o robô azul que está parcialmente dentro dessa área, ela vai tomar uma penalidade também. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Tá? Mesma coisa se aplica à zona aqui da barca, né, onde tem as nossas gaiolas, né, que também é uma zona protegida. Mas, e daí agora já falando um pouquinho da nossa estação de corais aqui, que tem 2 por aliança, vocês vão ver que aqui não tem uma zona protegida. Então, se eu tenho um robô jogando defesa aqui, esse robô pode estacionar ali e atrapalhar a vida da minha aliança o quanto ele quiser. Ele não vai tomar uma penalidade, a não ser que ele corra até esse lado aqui e bata num robô que está nessa zona aqui. Ele pode trancar aqui, ficar indo para frente e para trás, porque justamente a gente tem duas, né? E nós temos uma regra importante no manual que é diferente desse ano, que temos 3 robôs na Aliança Azul e 3 robôs na Aliança Vermelha. Porém, apenas um robô por vez pode cruzar a starting line da aliança oposta. Então, se eu tenho 3 robôs aqui na aliança azul, apenas um pode ir lá do outro lado por vez. Tá? Esse é um detalhe importante porque significa que eu só posso ter um robô jogando defesa aqui. Então, se tiver um robô jogando defesa desse lado, eu tenho livre esse lado aqui para eu continuar jogando. Tá? Então, por isso que essa é uma zona que não é protegida, justamente para dar essa dinâmica aí ao jogo. Tá? Mas falando um pouquinho mais aqui da nossa zona de corais aqui, né, de onde vêm os nossos corais, a gente pode olhar que o jogador humano ele tem 2 opções para posicionar esses caras, tá? Vamos dar uma visão aqui assim que vai ficar melhor de ver. Então, aqui vocês vão ver nessa peça, eu posso ou pegar esse cara aqui, botar por cima e empurrar, e ele vai cair rolando na quadra, mas não acho que ele vai rolar longe, ele pica todo errado, se vocês testarem vocês vão ver. Ou o jogador humano pode através dessa abertura aqui, ó, essas aberturazinhas aqui que parecem portinhas, ele pode encaixar assim e empurrar contra o robô, tá? Então isso me permite que eu tenha possa aplicar mais força na hora de lançar esses corais para alimentar o meu robô, tá? E como eu falei aqui, vocês têm em torno de 30 corais desse lado, em torno de 30 corais desse lado. Por que eu falo em torno? Porque depende de quantos corais a minha aliança usou no início da partida, né? Porque eu tenho 30 aqui, mas eu posso carregar um por robô no início da partida. Então eu posso ter no máximo 57 somando os 2 caras aqui. Isso acaba diminuindo um pouquinho de cada lado. Um detalhe interessante é que não tem nenhuma regra que me impede de carregar esses corais daqui para cá e daqui para cá, tá? Então se estiver acabando de um lado, eu posso levar para o outro e vice-versa, tá? Pelo menos até sair alguma atualização da regra, não tem nada que me impede de fazer isso, tá? Então aqui nós vimos já nosso Recife, nós vimos o nosso coral, nossa estação aqui onde estão os jogadores humanos. Nós vamos dar uma olhada agora na barca, que é o nosso endgame, né, a nossa reta final aí do jogo nesse ano, que a gente tem 2 coisas que a gente faz nela, como eu comentei antes, né? Nós temos as nossas algas, que a gente pode jogar aqui na rede e pontuar. Essas algas eu posso jogar tanto do meu lado quanto do outro, tá? Só que lembrando, se eu estou do outro lado da aliança oposta, eu só posso ter um robô por vez, mas eu posso ter um robô do outro lado jogando algas aqui sem problema nenhum, tá? Um detalhe é que essas cages aqui, eu posso escolher no início da partida se eu quero ela, em qual estado que eu quero elas, né? Então essa aqui a gente chama de shallow cage, ou gaiola rasa, e essa aqui a gente chama de deep cage, ou gaiola profunda, né? Essa deep cage aqui, ela tá em torno, mal dá pra ver ali, mas ela tá em torno de 9 centímetros de altura do chão, então ela é muito baixa. E esses 3 caras aqui, no final do jogo, eu posso escalar para receber uma pontuação bônus, tá? Sendo que essa pontuação bônus é de 12, se eu escalar na Deep Cage, que é mais baixinha e é mais difícil de eu não encostar no chão subindo nela, ou
de 6 se eu subir na Shallow Cage, que é mais alta e é mais fácil de eu conseguir me pendurar, né? Detalhe, eu não posso, de forma alguma, tocar, quando eu estou escalando, nessa parte superior e na corrente. Eu só posso encostar nos tubos e nessa parte de baixo da cage, tá? Da gaiola. Não posso encostar em outras para valer a minha pontuação. Tá? Se vocês olharem aqui, essas gaiolas elas também atrapalham bastante o translado de um lado ao outro da quadra. Então, se eu vou ter a expectativa de ir para lá e voltar, vocês veem que se eu tiver as 3 deep cages, as 3 lá embaixo, vai introduzir aí uma barreira física para os robôs da minha aliança e da aliança oposta também, tá? Lembrando que aqui é uma zona protegida, então se outro robô entra em contato se o robô da aliança azul entrar em contato com o robô vermelho aqui, gera uma penalidade, assim como se o robô vermelho entrar em contato com o robô da aliança azul aqui, gera uma penalidade. Mas o robô vermelho pode passar por aqui? Pode. O que o robô vermelho não pode fazer? Encostar nas gaiolas. Em nenhum momento ele pode encostar nesses caras aqui ao longo do jogo, justamente para não ter a situação onde o robô vem, bate nessa gaiola aqui, ela fica a partida inteira balançando de propósito aí e acaba prejudicando a outra aliança. Mas se eu bater na minha própria gaiola e deixar ela balançando, o problema é meu. Tá? E aí a gente conheceu, então, praticamente todas as zonas aí do Riffscape. Né? A gente tem o nosso processador aqui também, mas a gente já falou tudo que tinha que falar, não tem muita coisa, é só uma rampinha aqui que entra. Aqui nessa rampinha aqui cabem 5 bolas, né, por vez. Então, você vai pontuar 5 ali, o jogador humano já vai pegando e vai jogando lá para a rede. No geral, primeiras observações desse jogo aqui, pessoal, é um jogo muito menos de contato que era o Crescendo. A gente não vai ver tantas equipes indo de um lado para o outro. É um jogo que meio que obriga as alianças a jogar de forma separada. Claro, tem um aspecto de defesa, mas não é tão profundo quanto era no Crescendo. É um jogo de ciclos extremamente rápidos, então eu estou esperando aí que a gente vai ter no mínimo 6 objetos de jogo pontuado por robô lá em Brasília, em São Paulo. Os melhores do mundo vão estar fazendo 20, 25 ciclos por partida, principalmente aqui no Recife, né? Porque a gente está muito perto da zona de aquisição, então vai ali, pega, coloca, vai ali, pega, coloca, vai ali, pega, coloca. E claro, tem as algas também para adicionar mais um fator de consideração aí na hora de olhar para o jogo. Né? Então, um jogo super divertido, acho que estou bem curioso aí para ver como é que vai ser o resultado ao longo das próximas semanas, tá? Beleza, esse foi um geral aí de como o negócio funciona. Vamos olhar agora para essa página aqui que eu montei para vocês, que é uma central de recursos. O link vai estar na descrição aqui depois, onde vocês vão ter várias coisas legais que eu fui olhando e encontrando, tanto na internet, quanto de outras equipes, quanto da própria First, sobre o jogo desse ano, tá? Sobre o Riffscape. Então, vamos olhar aqui. Primeiro, deixei aqui o vídeo, né, para vocês assistirem. Esses tour da arena aqui, esses 5 vídeos que tem aqui, são super legais. É o pessoal da engenharia da First dando uma volta na arena, mostrando como as coisas funcionam, botando para funcionar. Então, vale a pena assistir, vale a pena conferir ali o que eles estão fazendo, tá? Aqui embaixo, nessa última bolinha, eu coloquei algumas soluções melhores para produzir o Recife. Tá? O que é isso aqui? Se vocês tentaram já construir o Recife, vocês perceberam que não é muito fácil. Né? Principalmente o da First, o que a First publica lá, ele é não é muito prático, né? Principalmente porque não é com cano PVC, com cano de alumínio, enfim. Então aqui tem algumas soluções práticas para fazer com impressão 3D e canos de PVC aqui, que é um pouco mais fácil da gente conseguir no Brasil. Né? Cuidado que o cano de PVC usado na quadra, cano de PVC não, cano de alumínio usado na quadra tem 42 milímetros de diâmetro. Tá? Isso significa que o mais próximo que a gente encontra aqui no Brasil em PVC é de 40 milímetros. Tá? Até a gente encontra o de aço de 42, mas é um pouco mais difícil de trabalhar. Né? Aqui tem alguns recursos super legais para vocês explorarem o jogo. Tá? Então, esse aqui é um guia de análise para o jogo da equipe 4481, que é excelente. Eu vou abrir ele aqui para a gente conhecer, mas é o formato com que eles fazem a análise de dados do jogo. Tá? Então, tem aqui o cheat sheet deles, tem os principais habilidades que eles entendem que o robô deles... Porque eles estão fazendo tudo aberto, tá? Então, isso aqui é o que eles vão fazer esse ano já. Então, as principais habilidades que eles entendem que o robô deles precisa ter esse ano, as rotinas autônomas que eles entendem são importantes. E aqui já tem vários exemplos de autônomos, né? Porque
Até se a gente for olhar aqui, por exemplo, a gente quer, a gente viu, né, na verdade, que o robô ele começa ali na starting line. Então, eu posso fazer uma série de autônomos diferentes aqui e eles vão fazendo cada vez com mais complexidade. Aqui um autônomo começa na starting line, pontua um coral, e aqui um autônomo um pouco mais complexo, né, que faz um triângulo ali para coletar outros objetos. Enfim, eles já montaram aí uma série de coisas diferentes e também fizeram uma análise de ciclos no teleoperado. Isso aqui eu achei muito massa porque eles conseguiram, através de do software de simulação aqui, o Path Planner, já tentar identificar quantos segundos, mais ou menos, eles levam para realizar um ciclo. Então, olha só, no coral próximo, o robô deles, considerando que eles estão pegando de um lado e largando do mesmo lado, ele leva 3,6 segundos por ciclo, ou seja, para ir e voltar ele leva 3,6 segundos. Se tu dividir isso pelos 2 minutos e 15 segundos que a gente tem de tela operado, dá para ter uma noção de quantos objetos de jogo a gente consegue pontuar. Claro, adicionando ali alguns segundos para pausa, enfim, isso aqui já dá uma noção muito legal de como vai ser o jogo deles. Enfim, tem várias outras análises aqui que eles fazem sobre ranking point, aqui da própria barca, né? Isso aqui eu acho super legal, que é eles estão olhando os prós e contras entre deixar todas assim, ou deixar todas assim, ou deixar, enfim, para tentar realmente tirar todos os cantinhos possíveis de performance que eles conseguem aí do jogo deste ano, né? Além disso, então, a gente tem uma série de outros recursos aqui para vocês. Então, aqui tem um worksheet que é literalmente uma folhinha de exercício para tentar fazer após o kickoff, para ver se vocês entenderam bem e conseguem fazer exercícios legais aí sobre o jogo. O teste de regras do 1678 é excelente, é um teste bem completo para ver se vocês entenderam mesmo as regras do jogo. A própria Forge tem uma worksheet para também sugerir como que vocês podem analisar esse jogo de uma forma legal. Temos duas calculadoras de pontuação aqui, então para justamente você poder fazer simulações aí de quantos pontos a gente faz por jogo. Uma em Google Sheets e outra web. Então, a Google Sheets você pode copiar, mexer, fazer como você quiser. E o web é uma plataforma que você abre e já está ali pronto, tá? Agora, recurso massa esse ano é o Kitbot, tá? Então, eu vou abrir aqui a página do nosso Kitbot, tá? A gente já tem um manual de montagem, inclusive, em português. E nessa página tem tudo que a gente quer para poder fabricar ele, tá? Esse carinha aqui, opa, esse aqui é o do ano passado, vamos voltar aqui. Aí não serve, né? Tem que ser o desse ano. Acho que ele não atualizou aqui. Então, de qualquer forma, esse kitbot desse ano, ele é super legal. Eu vou até entrar aqui pra gente ver. Opa, já estamos no 2025. Aí. Tem nessa página aqui da FUT, tem todas as informações sobre esse cara, tá? Então, se vocês abrirem aqui, já tem CAD, já tem modelo de OnShape e aqui já tem o nosso manual traduzido em português pela galera aqui do Brasil, tá? Então, vamos ver como é que ficou esse kitbot esse ano, porque a gente sabia, a gente viu, do ano passado era ultra competitivo, desse ano é também. Então, se você é uma equipe novata que está começando a FAC esse ano, esse aqui tem que ser o seu robô, pelo menos nas primeiras semanas, porque ele é excelente. Ele é um cara que você consegue fazer pontuações no nível mais baixo ali do coral, mas você consegue ciclar muito rápido. Então, como eu falei, você consegue fazer 36 corais ali bem organizadinhos e você consegue fazer com esse cara aí pelo menos uns 3 no autônomo, tá? Então, fazendo 3 no autônomo, mais uns 25 aí durante a partida, você tem quase 70 pontos que você faz sozinho, só com esse kitbot, tá? Então, é um elemento muito massa aí para ajudar vocês. E essa é a versão padrão, você consegue ainda aprimorar ele, trabalhar em cima e adicionar mais habilidades. Daqui a pouco você vai conseguir fazer ele escalar, você vai conseguir ele acessar outros processos, outros pedaços do desafio aí que a gente não conseguiu com esse cara aqui, certo? Então aqui tem todo o manual de montagem, os guias de corte, furação, tudo, tudo, tudo. Então se sua equipe está meio perdida, não sabe bem o que fazer, estão em dúvida, caras, façam isso aqui, joguem o jogo, façam funcionar super bem e daí vão incrementando. Ano passado em Brasília a gente teve vários desses caras aí que foram parar lá no top 10. E eu não acho que vai ser diferente esse ano, porque o importante na FAC não é necessariamente só o teto de performance, é a confiabilidade e a funcionalidade dos robôs em si, né? Garantir que eles estejam funcionando
todas as partidas é essencial, tá? Então, além disso, o que mais a gente tem aqui? A gente tem o Kit of Parts. Então tem aqui uma página sobre o Kit of Parts, que tem ali o que vem no kit de vocês, que já deve estar chegando para a maioria das equipes aí, além de, claro, ter os objetos de jogo, tem também aí alguns equipamentos, algumas coisas para ajudar vocês nessa temporada. Então ali tem a lista completa do que vem no kit e tem também a lista do kit digital, que tem vários softwares, vários vouchers legais aí para vocês utilizarem, tá? Aqui em regras e manuais tem as regras e manuais do jogo. Tá? Então, o manual de regras do jogo vocês já devem ter lido. Tem as regras que vão atualizar toda terça e sexta-feira. Então, hoje sai uma atualização de regras, tem que conferir aqui. Nesse link vai ter lá o Team Update 1, 2, 3, ele vai sair toda semana e tem que ficar de olho. Porque tem algumas coisas, que nem eu falei pra vocês ali, que não tem nenhuma regra que proíbe que o jogador humano leve o coral de um lado ou outro pra quadra. Por enquanto não tem. Mas daqui a pouco vai que semana que vem alguém decide botar essa regra e daí vocês vão falar que a culpa é minha, que eu falei que podia, tá? Mas tá lá no manual, é só conferir, tá? Aqui tem o detalhamento da arena, e esse detalhamento também tem uma sugestão de como construir componentes de madeira e que vocês podem fazer para treinar no laboratório de vocês, né? Claro, aqui também tem isso complementa um pouquinho aquela parte aqui em cima sobre a montagem específica do Recife que eu trouxe ali, tá? O sistema de Q&A, então, não resolveu dúvida, leu o manual, não sabe ainda o que está acontecendo, leu tudo e não descobriu ainda, não achou uma resposta para a tua pergunta. O sistema de perguntas e respostas da First abre no dia 8. Esse sistema de perguntas e respostas é considerado oficial, então tudo que está lá é manual também. Então, importante ficar de olho lá no que desdobra lá de coisa, tá? E aqui tem 3 seções legais. Eu fiz um resumo das principais mudanças de regra, então, principais mudanças que a gente teve do ano passado para esse, tá? Algumas mudanças de nomenclatura, então, nossa falta, que antes era só FAL, virou Minor FAL e Major FAL, ficou igual ao FTC, né? Mudou alguns nomes aqui. Teve uma mudança importante aqui na parte de servos, né? Onde ano passado a gente tinha uma restrição de servos pelo valor, agora virou igual ao da FTC, onde é uma corrente específica ali, máxima que ele pode utilizar. Enfim, todas as mudanças que a gente teve na regra esse ano estão descritas aqui, tá? Controladores, limites que mudaram. Aqui a gente tem uma mudança importante que é o tamanho da regra de pinning, que ano passado era de 5, voltou para 3 segundos, né? De trancar um outro robô. Esse é o detalhe mais importante, eu acho, que mudou e que todo mundo tem que ler. Quem não lê isso aqui vai estar ferrado, porque tem que cuidar, tá? O peso do robô baixou. O limite de peso era 125 pounds, que dava mais ou menos 56 quilos, agora ele é 115. Então a gente perdeu aí em torno de 5 quilos de peso. Tá? Então, para quem construir um robô lá no limite do limite do limite, vai ter que baixar. Tá? E o método com o qual a gente pesa o robô também mudou um pouco agora, porque agora a forma como a gente pesa o robô também inclui o bumper. Tá? Não inclui o bumper dentro desses 115. O bumper ele pode ter até 20 libras, tá? Os 2 bumpers. Então, essa é uma mudança nova que veio para as regras aí, tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, que tantos bumpers mudaram de peso, ficaram mais pesados e o peso do robô ficou mais leve, tá? Os dois a gente tem que ficar de olho. Falando em bumper, tem muita mudança em bumper. Eu não vou entrar em todas as mudanças do bumper, mas mudou muita coisa, no sentido de mudou o material que eu posso usar, não preciso mais usar madeira, posso usar alumínio, não preciso mais usar fixação pequena, posso usar fixação grande, mudou o espaçamento entre os bumpers, tem muita coisa, tá tudo escrito aqui. Tá tudo escrito aqui e tá escrito no manual, tem que ler com calma, tem que compreender, tem que passar um tempinho estudando isso aqui, porque teve bastante regra, bastante mudança no bumper, e elas estão aqui descritas, principalmente o que mudou, tá? Então, além dessas mudanças dos bumpers, a gente tem algumas regras de inspeção específica, então aqui tá tudo a ver com regra de inspeção do que mudou, o que não mudou, então como que o robô de vocês é inspecionado, principalmente em termos de foi adicionado e removido alguns componentes que a gente pode utilizar, mas tá tudo aqui, né? Não teve nenhuma grande mudança além do peso e do limite de extensão, que mudou também, né? Esse ano foi para 18 polegadas, tá aqui, né? E a zona do bumper também mudou um pouquinho aonde o bumper pode ficar, tá? Então todas essas regras a gente tem que reler de novo, não dá para assumir que é igual ao do ano passado, tá? Além disso, a gente tem ali
na direita, mais algumas coisas interessantes que eu pulei aqui, que são as threads do Open Alliance, tá? Então, para quem não conhece, Open Alliance é um conjunto de várias equipes, tá? Aqui tem só alguns exemplos, tem acho que umas 30 equipes esse ano, que fazem todo o seu processo de construção do seu robô aberto. Então, todo dia eles estão postando atualizações, estão postando como é que tá o seu CAD, como é que tá a sua programação, o que eles estão resolvendo de desafio, postam vídeos. E eu coloquei aqui os que eu acredito serem os que postam material de melhor qualidade, tá? Então, claro, tem 30 equipes ali, muitas eu não conheço, talvez tenha outras que sejam muito boas, mas as que eu gosto de ver com frequência, eu, Bruno, gosto de ir lá e conferir todo dia, é esses caras aqui, tá? Um detalhe muito especial aí para olhar para o Mechanical Advantage, para o Rembrandt, que é os nossos amigos holandeses lá, eles postam muita coisa de qualidade e a galera do Spectrum lá do Texas, o 3847 também, muita coisa boa. Então vale a pena entrar ali e conferir. O pessoal do Wild Tank também, às vezes eles demoram um pouquinho para postar, mas eles só postam coisa legal. Tá? Então a gente aprende muita coisa olhando para esses caras aqui. E aqui embaixo, então, tem uma carambada de coisa que eu separei um a um para vocês sobre o jogo desse ano, tá? Então, ferramentas de design, coisas ótimas para vocês utilizarem durante o design do robô de vocês. Então, calculadoras ali para torque, velocidade, centro a centro, tem 3 diferentes aqui, tá? 2 feitas pela comunidade, uma que é o do JVN Design Calculator, que é um Excel, tu pode ir lá preencher para poder calcular as forças, torque, entender as dinâmicas do sistema de vocês. frcdesign.org é um ótimo recurso de referência para mecanismo, então daqui a pouco vocês querem desenhar um elevador esse ano, mas vocês nunca fizeram um, ali tem referências de como é boas práticas para fazer um elevador, boas práticas para fazer um coletor, tem ali vários exemplos bons, então é uma bíblia muito boa de ficar olhando com frequência. E o MKCAD, claro, para quem trabalha com OnShape, que é minha recomendação aí de CAD para FIC, o OnShape tem essa ferramenta, na verdade, feita pelo Milk Knights, que é uma das equipes americanas, que eu já tenho todos os item codes, então todos os motores, todas as caixas de redução, tudo que existe pronto dos fornecedores da First, já tá lá para eu ir lá, importar e colar na minha montagem. Não preciso refazer desenho, não preciso ficar baixando step, importando step, não precisa. É ir lá e colocar, configurar e deu. Tá? É excelente. Além disso, aqui do lado deixei alguns estudos estratégicos, tá? Que são algumas análises legais que eu vi, tanto esse aqui que o pessoal do Spectrum fez, esse aqui do 3467, já é do ano passado, mas segue valendo para esse ano, e aqui uma previsão minha de quantos ciclos eu acho que as equipes, que nem eu falei para vocês, que as equipes do Brasil vão fazer por robô na regional de Brasília e na regional de São Paulo. Então eu fiz aí uma média usando uns coeficientes ali principalmente usando o histórico das nossas regionais, adicionando aí uma coeficiente de melhoria, entendendo que no passado a gente tinha uma regional na primeira semana, agora nossas regionais vão ser um pouquinho mais para frente. Enfim, fazendo um cálculo, mais ou menos ali, chutando, eu acredito que a média de pontuação para Brasília deve ser em torno de 6 a 7 objetos de jogo por robô, e para São Paulo talvez um pouquinho mais, 7,5 objetos de jogo por robô por partida. Tá? Então isso é mais ou menos o que vocês têm que estar mirando aí para ficar na média. Tá? Isso é meu chute. Tá? Se eu errar, depois vocês podem lá me cobrar, mas como eu vejo o jogo desse ano aqui no Brasil. Tá? Aqui tem várias outras. Aqui tem algumas estratégias legais, algumas sugestões do Alan, lá do 3847, que são bem legais. E modelos legais aí de apresentação. Aqui é a parte mais interessante, que, claro, rapidinho isso aqui vai ficar defasado, mas aqui eu tenho vários tipos de mecanismos diferentes que as equipes já montaram. E não só mecanismo, mas vários protótipos. Então, digamos que eu quero um exemplo de alguém fazendo um coletor de coral. Eu tenho aqui um vídeo, 2 vídeos, na verdade, da equipe 3847, usando o robô deles de 2023, para coletar aqui a alga, né? E aqui o coral. Olha lá. Tem também aqui testes já de escalada no Deep Climb. Então tem uma galerinha que já escalou. Tem como a galera tem feito para pontuar no Recife. Tem aqui, esse aqui eu gosto, um exemplo de como retirar as algas, ó, usando uma rodinha do Recife. Vocês podem ver, a galera já postou muita coisa. Nos links que estão em cima tem muito mais, né? Eu fiz só um filtro aqui de algumas coisas que eu gostei. Aqui alguns coletores de alga, né? Vamos ver esse aqui do 4639.
Um coletor bem simples, mas que funciona, né? E além disso, aqui embaixo já tem, então, robôs prontos, tá? Então a galera já passou um tempo no CAD. A gente tem aqui já alguns arquétipos de sugestões, ou seja, a galera já começou a ter algumas ideias. Esse aqui é o que o Spectrum colocou no Tifdelphi essa semana. Então, não é um robô pronto, né? Não é um CAD pronto, mas é uma ideia de como um arquétipo, né? Que a gente fala, que é uma proposta de como o robô deles pode se parecer esse ano, de uma forma bem rudimentar, mas dá algumas ideias, né? Aqui também tem outra, mais focada em elevador. A gente tem esse aqui da galera do Cocas, lá da Austrália. Né? Tem várias ideias aqui. O pessoal do Robot in 3 Days já terminou seus robôs, né? Então, a gente tem vários exemplos aqui. Esse aqui já é um deles prontos. E tem uma galera que já tem... Aqui tem 5 CADs prontos de robôs. Tá? Porque a galera fez um speedrun agora no final. E já tem robôs aí com 100% prontos no CAD para jogar no Riftscape. Quer dizer que eles vão funcionar? Não. É uma visão daquela pessoa que fez o jogo, que fez o CAD naquele momento, entendeu que aquela é uma possível solução para o jogo desse ano. Então, que nem esse cara aqui, que fez um robô que faz tanto a alga aqui no processador. Então, ele tem aqui um coletor e um como é que é? Um coletor e um exaustor, né, de alga. Aqui ele tem um, um braço para fazer a escalada na Deep Cage. Então, esse cara aqui abraça a Deep Cage e ele puxa para baixo para o robô se pendurar. E aqui tem um telescópio, né, que faz a coleta e o posicionamento do coral. Então, já está pronto. Tá? Então, a galera passou uns dias sem dormir aí e montou umas ideias legais. Aqui tem várias, então, para vocês conferir. Aqui tem tudo que é coisa bacana. Tá? Tem algumas coisas bem feitas, outras que a galera fez rápido. Mas lembrem, a melhor solução, isso tudo vem da comunidade, isso tudo vem do Tifdelphi, vem da galera compartilhando. A gente tem a galera do Robot in 3 Days Brasil, que está postando com frequência também bastante coisa. Então, podem lá conferir como é que foi a solução deles também. E com isso, a gente tem muitos recursos legais aí para vocês conhecerem o Riftscape. Tá? Então o link para isso aqui vai estar na nossa descrição do vídeo. E por último, antes de eu finalizar aqui, tem algumas perguntinhas que vocês deixaram para nós lá nos stories do que a gente postou essa semana e a caixinha, e agora a Júlia me mandou aqui para eu responder para vocês, tá? Então a galera perguntou aqui: se eu adicionar a alga ao processador da minha aliança, consigo pontos? Sim, se você jogar alga no processador da sua aliança, você ganha 6 pontos, mas você está o jogador humano da outra aliança que está ali na frente vai pegar essa alga e vai jogar na cesta, vai jogar na net e vai fazer 4 pontos para outra aliança. Então você ganha 6 e os outros ganham 4. No fim das contas, você ganhou 2 pontos, tá? Se ele acertar, tá? Aí tem uma outra pergunta aqui que é se eu posso pegar uma alga e um coral ao mesmo tempo. Posso, tá? Diferentemente de 2019 e igual 2017, eu posso manipular uma bola e um coral ao mesmo tempo. Eu não posso manipular duas bolas e eu não posso manipular dois corais, mas eu posso pegar os dois ao mesmo tempo. O que abre aí bastante oportunidade para otimização, né? Ciclos duplos aí de pontuação. E, vamos ver, um robô pontua apenas no processador da outra aliança ou pode pontuar no seu também? Você pode pontuar nos dois processadores. Só que daí você vai dar ponto para outra aliança. Né? Se você pontuar no processador da outra aliança, você vai fazer 10 pontos para eles, porque é 6 pontos por entrar, mais 4 pontos por eles jogar na cesta. Se você fazendo de vocês, aí é os 2 pontos ali que eu comentei. Né? Não, na verdade você fica com menos 2. Né? Ele vai jogar, ou ele não vai jogar na cesta, né? E vai ficar com os 6 pontos para ele, que é o que faria mais sentido naquele momento. Então, não sei se vale muito a pena essa estratégia aí de jogar. Mas o processador é um pouco confuso, espero que vocês tenham entendido dentro do que eu falei, porque a maioria das perguntas aqui é sobre o processador. Tá? Então, trazendo de novo aí como é que funciona o processador, pessoal, só para ficar extremamente claro, vamos dar uma olhada aí. Aqui, ó. Abrir o processador aqui. Olha só, jogador humano chegou aqui. Tá? O jogador humano azul tá aqui.
Ou seja, esse cara aqui, ele é dessa aliança aqui. Ele é da aliança do outro lado da quadra. Tá? E ele tá do lado vermelho. A equipe vermelha vem e coloca uma alga aqui dentro. Quando ela coloca essa alga aqui dentro e essa alga passa por esse sensorzinho que está aqui, são 6 pontos para a aliança vermelha. Tá? Então, a aliança vermelha, o robô que fez essa alga, ganha 6 pontos. O jogador humano da aliança azul pega essa alga e ele pode jogar essa alga na cesta. Na cesta não, desculpa, na rede aqui. Se ele acertar, a aliança azul ganha 4 pontos. Se ele errar, a aliança azul não ganha nada e a aliança vermelha segue com seus 6 pontos. Tá? Se ele acertar, a aliança vermelha, no fim das contas, só fez 2 pontos. Se ele errar, eles fizeram 6. Aí tem várias ideias, né? E se eu botar E se eu pontuar essa alga nos últimos 2 segundos da partida? No último segundo da partida, para não dar tempo pro jogador humano jogar lá. Aí pode, né? Também, você ganhou 6 pontos. Tem várias ideias aí diferentes de como usar isso a seu favor. Mas esse ano os jogadores humanos aí, eles são muito importantes. Então o cara tem que treinar para acertar aqui e tem que treinar muito bem para poder botar o coral direitinho ali nos seus robôs. Certo? Então acho que essas são as principais perguntas aí que a gente recebeu hoje. Quero agradecer então a presença de todo mundo que acompanhou nossa live. Espero que tenha ajudado vocês aí. Fica de novo aí o convite, pessoal, se precisarem de qualquer coisa, se tiverem dúvidas, quiserem conhecer um pouquinho mais do jogo, chamem a gente vai tentar ajudar sempre que for possível. Espero que todo mundo curta bastante o Riftscape. Eu gostei, achei um jogo legal, dinâmico e acho que o Brasil vai dar um show lá em São Paulo e lá em Brasília nesse ano, tá bom? Então, aproveitem agora, a chamada está acabando aqui, né? Vamos dar uma relida no manual, vamos ler as coisas ali, vamos garantir que o nosso robô, a nossa ideia está dentro das regras e fazer essa pausa aí para refletir bem sobre o jogo desse ano. Beleza, galera? Obrigado pela atenção, até mais e boa sorte nas competições.